Quando as pessoas ouvem a palavra Apocalipse, quase sempre pensam no fim do mundo, em destruição, caos e medo. Mas o Apocalipse não começa com ruínas, nem com o colapso da humanidade. Ele começa com uma revelação. A própria palavra significa tirar o véu, mostrar aquilo que estava escondido. O livro foi escrito por João, um homem exilado, isolado em uma ilha chamada Patmos, afastado das pessoas e perseguido por causa da fé. Aos olhos do mundo, ele estava esquecido, mas é justamente ali, no silêncio e na solidão, que ele recebe visões que atravessariam séculos. João vê um trono e, diante dele, um livro selado com 7 selos. Esse livro representa o sentido da história, o destino do mundo, aquilo que ninguém consegue controlar ou compreender. Nenhum ser é considerado digno de abri-lo, e João chora, porque parece que a injustiça nunca será resolvida e que o sofrimento humano não terá resposta. Então, uma voz anuncia que o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando João olha, não vê um leão poderoso, e sim um cordeiro, como se tivesse sido morto. A mensagem é clara desde o início. A vitória não vem pela força bruta, mas pelo sacrifício. À medida que o cordeiro começa a abrir os selos, a realidade do mundo é revelada. Surgem a conquista, a guerra, a fome e a morte, não como punições aleatórias, mas como consequências de um mundo que escolhe viver longe de Deus. No meio dessas visões, João vê pessoas que morreram por permanecerem fiéis, clamando por justiça, perguntando até quando o mal continuará triunfando. Quando o último selo é aberto, há silêncio no céu, como se toda a criação prendesse a respiração diante do que está por vir. As trombetas soam como alertas. Elas mostram que, mesmo em meio ao juízo, ainda há espaço para arrependimento. A humanidade é chamada a despertar, a perceber que sua confiança em poder, riqueza e dominação é frágil. Mas quando as taças são derramadas, o tom muda. Já não se trata de aviso, e sim de consequência. Sistemas que pareciam inabaláveis entram em colapso. Impérios, economias e estruturas de poder revelam sua verdadeira natureza passageira. O Apocalipse também revela o rosto do mal. Ele aparece em forma de bestas e poderes que seduzem, prometem segurança e ordem, mas exigem adoração e obediência absoluta. Não governam apenas pela violência, mas pelo engano. O objetivo não é apenas controlar corpos, mas conquistar mentes e corações. Ainda assim, o livro deixa claro que esse domínio tem prazo. O mal parece forte, mas não é eterno. E então, ao contrário do que muitos imaginam, o Apocalipse não termina em destruição total. Ele termina em restauração. João vê um novo céu e uma nova terra. Deus passa a habitar com os homens. A dor perde sua voz. A morte perde seu poder, e toda lágrima é enxugada. O Apocalipse não é, no fim das contas, uma história sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do mal. Não é uma mensagem de medo, mas de esperança. A última palavra não pertence ao caos, nem à violência, nem aos impérios humanos. A última palavra pertence ao Cordeiro, aquele que venceu não pela espada, mas pelo amor. Agora vamos falar um pouco sobre um dos mais assustadores tópicos sobre o Apocalipse, o Anticristo. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Prontos? Então vamos! Ao longo da história, poucas figuras despertaram tanto medo, curiosidade e especulação quanto o Anticristo. Muitos imaginam um único personagem, um líder poderoso que surgirá no fim dos tempos para dominar o mundo. Mas, na Bíblia, a ideia do Anticristo é mais profunda e mais inquietante do que um simples vilão final. A própria palavra significa aquele que se opõe a Cristo ou aquele que toma o lugar de Cristo. Não é apenas alguém contra, mas alguém que tenta substituir. Curiosamente, o termo Anticristo não aparece no livro do Apocalipse. Ele surge nas cartas do apóstolo João, onde lemos que muitos anticristos já haviam aparecido e que o espírito do anticristo já estava em ação. Isso muda completamente a perspectiva. O anticristo não é apenas um evento futuro distante, mas uma realidade que se manifesta sempre que a verdade é distorcida,
sempre que Cristo é negado ou reduzido a algo conveniente. É um espírito de oposição que atravessa épocas, culturas e sistemas. Ainda assim, a Bíblia também fala de uma manifestação mais intensa e concentrada desse poder. No livro de Daniel, surge a figura de um governante arrogante, representado por um pequeno chifre que cresce, fala com soberba e persegue os fiéis. Ele não se impõe apenas pela força, mas pelo discurso, pela promessa de ordem e estabilidade. No Apocalipse, essa figura reaparece, de forma simbólica, como a besta que sobe do mar, um poder político que domina povos e nações, sustentado por outra besta que atua como falso profeta, legitimando esse domínio e convencendo as pessoas a aceitá-lo. O anticristo, portanto, não age sozinho. Ele se manifesta por meio de sistemas, ideologias e estruturas que parecem normais, até necessárias. Ele oferece segurança, prosperidade e unidade, mas cobra um preço silencioso, a lealdade absoluta. Aos poucos, o que era apenas adaptação se torna submissão, e o que parecia progresso se transforma em idolatria. O perigo do anticristo não está apenas na perseguição aberta, mas na sedução. Ele não começa exigindo ódio a Deus, começa pedindo apenas que Deus seja deixado de lado. A Bíblia descreve esse poder como alguém que se exalta acima de tudo o que é chamado Deus, colocando-se no centro, redefinindo o bem e o mal conforme seus próprios interesses. Ele se apresenta como solução para o caos, como resposta para crises globais, como salvador de um mundo cansado. Por isso, muitos não o seguem por maldade, mas por desespero. A mentira mais eficaz não é aquela que parece absurda, mas a que se parece muito com a verdade. No entanto, as Escrituras deixam claro que o anticristo não é invencível. Seu poder é limitado e temporário. Ele existe dentro da história, não acima dela. O mesmo Cristo que foi rejeitado, humilhado e crucificado é aquele que, no fim, revela sua vitória definitiva. O anticristo pode parecer dominante por um tempo, mas sua queda é certa. Ele representa o auge da arrogância humana, a tentativa final de viver sem Deus e, ao mesmo tempo, ocupar o lugar de Deus. No fim, a mensagem não é um convite ao medo, mas à vigilância. O anticristo não se reconhece apenas por sinais externos, mas por aquilo que ele produz: negação da verdade, substituição da fé por poder e adoração ao que é passageiro. A Bíblia não chama seus leitores a decifrar nomes ou datas, mas a permanecer firmes, conscientes de que toda mentira, por mais convincente que pareça, não resiste à luz da verdade. Por fim, falaremos da tão famigerada segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o ponto para onde toda a narrativa bíblica converge. Desde os primeiros livros até o Apocalipse, existe uma expectativa silenciosa, uma promessa repetida de que a história não caminha para o vazio, mas para um encontro. Diferente da primeira vinda, marcada pela simplicidade, pelo anonimato e pela rejeição, a segunda vinda é descrita como pública, visível e impossível de ignorar. Não acontece em segredo, nem depende de anúncios humanos. Ela interrompe a história no momento determinado por Deus. Jesus fala desse retorno nos próprios evangelhos, alertando que antes dele, o mundo passaria por sinais claros de desgaste. Guerras, rumores de guerras, crises, terremotos, fome e instabilidade não são apresentados como o fim em si, mas como dores de parto, indicando que algo novo está para nascer. Ao mesmo tempo, ele fala de um esfriamento do amor, de uma fé cada vez mais superficial e de pessoas confusas, seguindo falsos cristos e falsas promessas. O perigo não está apenas no caos externo, mas na perda de discernimento interior. A Bíblia deixa claro que ninguém sabe o dia nem a hora da segunda vinda. Qualquer tentativa de marcar datas é vista como engano. Por isso, a ênfase não está em calcular o tempo, mas em viver em vigilância. Estar preparado não significa viver com medo, mas com fidelidade, como alguém que sabe que suas escolhas têm peso eterno. A espera cristã não é passiva. É uma espera ativa, marcada por perseverança, justiça e esperança. Um dos pontos mais debatidos em torno desse tema é a ideia do arrebatamento.
Algumas passagens falam dos fiéis sendo reunidos com Cristo, transformados e encontrando-o. Ao longo da história, surgiram diferentes interpretações sobre quando isso acontece em relação aos períodos de sofrimento e tribulação. Apesar das divergências, todas concordam em algo essencial: a união definitiva entre Cristo e o seu povo. Não é fuga do mundo, mas consumação da promessa. A segunda vinda também é apresentada como um momento de justiça. Aquilo que ficou sem resposta ao longo da história, toda opressão ignorada, toda dor silenciada, finalmente encontra um desfecho. Cristo retorna não apenas como o Salvador, mas como Rei. Não para repetir o sacrifício, mas para revelar o resultado dele. O mal é confrontado, não com vingança humana, mas com autoridade divina. O que foi construído sobre mentira não se sustenta diante da verdade. E assim como no Apocalipse, o retorno de Cristo não aponta apenas para julgamento, mas para renovação. A promessa final não é destruição total, mas restauração completa. Um novo céu e uma nova terra, onde a morte perde seu domínio e a dor não dita mais as regras da existência. A segunda vinda não é o fim da história, mas o começo de uma realidade onde Deus habita com os homens de forma plena. No centro dessa esperança está uma certeza simples e poderosa: a história não está fora de controle. Ela caminha para um desfecho intencional. A segunda vinda de Cristo afirma que o mal não vence, o sofrimento não é eterno e a injustiça não tem a palavra final. Para os que creem, não é um evento de terror, mas de esperança. Não é o colapso do mundo, mas a sua redenção definitiva. No fim, essas três profecias não falam apenas sobre o futuro do mundo, mas sobre o presente de cada pessoa. O Apocalipse revela que a história tem sentido. O Anticristo nos alerta sobre o perigo de substituir a verdade por conveniência. E a segunda vinda de Cristo nos lembra que nada do que vemos hoje é definitivo. O mal pode parecer poderoso, os sistemas podem parecer inabaláveis e a injustiça pode parecer eterna, mas nada disso tem a palavra final. A pergunta que fica não é quando tudo isso vai acontecer, mas de que lado estamos enquanto esperamos. Porque, segundo a Bíblia, o fim não será decidido por quem controla o mundo, mas por quem permanece fiel até o fim. Se esse tema te fez refletir, compartilhe, comente o que você pensa sobre essas profecias e continue acompanhando, porque entender o Apocalipse não é sobre prever o amanhã, é sobre viver com consciência hoje.